E tem algum momento, assim, né, nessa trajetória que você pegou e percebeu que, tipo, putz, esse é o caminho, acertei o caminho? Sim, Porque, pelo menos, eu falo assim por mim também, né? A gente brinca, que é um bate-papo, e sim. às vezes eu compartilho um pouco de mim, e você... Porque, assim, muitas vezes a gente conversa, vai percebendo que tem pessoas que são parecidas e pessoas que são totalmente opostas, né? Diferentes, sim. E pra mim foi muito assim, né? Eu fui testando situações pra me perceber que tinha algumas coisas que eu não ia mesmo, não Sim. tinha como, e tinha coisas que eu falei, putz, encontrei, é esse daqui Esse é meu canal, né? Olha, eu vou falar pra você que eu testei tanto que eu cheguei em uma situação de falar, poxa, eu não sei se pra mim a arquitetura deu certo, né? Eu pensei, porque assim, teve uma época que eu comecei a mexer tanto com a questão de software que eu achei que esse ia ser o caminho. Eu Sim. tive convites de empresas grandes pra fazer a parte de tester, né? Que é testar o software pra depois liberar pro mercado. E eu falei, isso daqui que é o que eu vou, que vai acontecer pra mim. Só que eu sempre tive uma dificuldade de reproduzir o que já é existente. Isso daí Sim. me incomodava. O 3D pra mim era legal. Só que fazer uma coisa que eu chegava lá um projeto e eu tinha que só replicar ele, pra mim era muito. Nossa, É vazio. eu falo, É. putz, é uma coisa que às vezes É você porque nem isso é concorda com criação, aquilo né? e tem que É. fazer, né? Então eu falei, putz, eu não sei se isso daqui é exatamente pra mim. E eu fui buscando, fazendo, até que da pandemia pra cá começou a aparecer situações que eu tinha feito, mas não com o mesmo porte. Tá. E eu comecei a perceber que a questão não é assim, não é porque eu queria setorizar para um nicho que nem médio, alto padrão e tal, mas é porque você começa a ter mais liberdade de criação em alguns Sim, você tem nichos. mais liberdade para trabalhar, para Sim. mostrar você no mercado, para Porque mostrar suas assim, ideias. eu atendi até então muitos clientes que vinham assim, sei lá, com um papelzinho ali rabiscado, Uhum. e a gente convencia, né? Falava, vamos fazer assim, que tem a questão de ventilação, iluminação. E a pessoa ia entendendo, mas ela Claro. tinha ali alguma coisa que ela tinha em mente já. Ela já tem o conceito dela pronto. Uhum. E Cabe a muitas você vezes saber simplório, transmitir, né? Às né? vezes muito simples a ponto de você colocar qualquer coisa. Não vai ficar caro. Entendeu? E então tive uma jogada, tive uma virada de um ponto, né, pra cá, que isso mudou. Então eu falei, putz. Sua maneira de ler e entender mudou também. É que eu acho que até então eu não fazia muito bem a arquitetura. Tá. Né? Eu percebi que a arquitetura era. E eu falo, né, que o processo. Eu entrei na faculdade sem saber muito bem o que era arquitetura. Não, todo mundo entra na faculdade sem saber o que é arquitetura. Então eu fui descobrindo, vendo o que eu mais gostava. Eu sempre gostei de fazer os projetos maiores, Sim. mas eu sempre odiei fazer banheiro. Isso daí não é muito minha praia, não, porque a hora que eu chego no banheiro, qualquer escala, eu fico meio travado, assim, mas não por. Porque assim, na faculdade é aquela coisa, copia e cola e faz um monte de banheirinho, né? É que os projetos da faculdade também, né? A gente fazia lá na faculdade. Assim, hoje em dia... Conjunto multifuncional. Aí você faz várias coisas que na prática, na realidade do dia a dia, talvez não se apliquem. Quer ver? Uma outra coisa que a gente fazia muito na faculdade. Porque daí começa a matéria 1, vai todas as áreas, que é hidráulica, elétrica, projeto e tudo mais. Então, torres com 15 andares. Você não se forma e vai fazer torre com 15 andares. Você faz depois, talvez, se aparecer o cliente. E aí... É uma coisa que a gente até chegou a conversar aqui, eu não sei se foi semana passada, mas é recente, que a nossa formação, ela é uma coisa irreal, né? Você faz muita coisa que no final das contas... Você não vai sair dali fazendo aquilo. Não. E o que você precisa sair fazendo, você não aprende na faculdade. Não aprende. Por exemplo, prefeitura. Você não sabe nada de prefeitura, praticamente. E escritório, então? Escritório, gestão, obra. São coisas muito vazias. Muito além, quase né? nada, né? Então, e como que foi pra você essa situação, né? Eu falei um monte de mim. Então, daí eu montei escritório, a gente começou com regularização e à medida que os clientes foram aparecendo, por exemplo, a regularização gerou uma reforma de residência, que foi do cliente da regularização. E o primeiro cliente foi a reforma do consultório da minha mãe, ou seja, não era cliente, não dava nem para cobrar, mas foi um exercício bacana de sala comercial. E obra rápida. E aí eu entendia, e eu já tinha entendido isso na faculdade, que eu não gostava de me distanciar de obra. Então, que eu queria fazer arquitetura, mas que eu não podia me afastar do mundo de obra, que eu não podia ficar só no escritório, porque eu tenho esse problema que você tem também, de hiperatividade. Eu sou extremamente acelerada e eu resolvo um monte de coisas ao mesmo tempo. E aí, só para mim, no escritório, o processo de criação do projeto e desenvolvimento de projeto era algo que eu não queria.
Isso eu sempre soube. Uhum. Então, a gente sempre teve os clientes que tinham projeto e obra. E aí, as coisas foram acontecendo natural e foi entrando mais clientes de área médica. Não sei por que também. Acho que por uma facilidade minha. Uhum. E aí, os clientes de área médica ou de advocacia ou comércio, algumas lojas. E aí, naturalmente, a gente acabou fazendo residência para esses clientes que foram indicando a gente para outros clientes. E aí veio, ao longo dos 12 anos, uma coisa que eu nunca consegui ao longo desses 12 anos foi fazer só um único setor. Então, por exemplo, assim, ó, isso acontece em vários escritórios, Sim. né? Tem Uhum. muitos escritórios de arquitetura, de engenharia, que só fazem clínica médica. Ou só fazem escritório Faz um de nicho. advocacia. Ou só casas de residência de médio padrão, né? Ou alto padrão. A gente não. Eu vejo que nunca alguns foi assim. escritórios... eu não sei como que tá isso no mercado hoje em dia, mas teve uma época que era tudo nicho, né? Tudo era bem nichado. Mas eu também não consigo. Não consigo. E aí acaba que surge o cliente, a gente acaba comprando a ideia do cliente, fazendo o cliente, e ele indica outros clientes, iguais ou não. E assim a gente vai. Há 12 anos. Não sei se pode ser algumas coisas parecidas nesse sentido. Tudo que eu repliquei muito, eu cansei, assim. Sim. Tipo, Sim. então não sei se é também tão inteligente muitas vezes. Acho que para muitos é legal nichar, mas depende do seu comportamento também, né? Eu vou nichar, por exemplo, se eu nichar uma coisa, amanhã eu já não aguento fazer mais. Mas eu acho que daí tem a questão da personalidade, né? Sim. E da aptidão. Se você se sente tão bom naquilo ou se sente tão confortável em fazer aquilo que você quer só fazer aquele setor. Tem muito arquiteto que se especializa em arquitetura hospitalar. Sim. Eu não consigo. Porque eu acho que não tem a ver com a minha área e eu acho que, assim, mistura, né? Eu entro num lado da vida humana ali, de sofrimento do dia a dia, de estar no hospital, das doenças e do que você precisa se especializar para poder fazer, e já não gosto. Eu tem gosto, esse lado também. Querendo ou não, a gente tem uma ligação muito forte com o lado pessoal das pessoas, né? E a gente acaba até absorvendo um pouco disso, né? Entendendo, tipo, tem uma situação assim que nem a questão hospitalar. Aquilo ali tem que ter um emocional preparado, né? Você tem que saber, acho que como médico, a se dissociar da situação ali. Sim. A gente tem né, um parceiro aqui, o Rafael, que ele começou a prestar um serviço, né, de gestão para uma clínica que faz hemodiálise. E na entrevista ele falava assim, vem fazer a entrevista era no local que ia ser feita, né, toda essa parte de hemodiálise. E ele falou, nossa, nunca tinha visto cenas tão, assim... Chocantes, né? Porque você vê ali uma pessoa que está sofrendo, o processo é doloroso, e ali ele tinha que fazer reforma rápida e incomodar o menos possível. Porque tem esse lado, né? A pessoa já está sensível. Tem da sujeira. Então eles têm que fazer um isolamento bem grande lá. Então ele explicou, tem até um episódio nosso que ele conta todo esse processo. E a gente brinca, né, que existe o Rafael antes e o depois. Disso, e o depois disso. Com certeza. Com certeza. Eu fiz logo que vim para cá, um amigo me indicou no hospital evangélico para atualizar alguns arquivos. E eu não tinha cliente ainda, então tinha tempo de sobra para fazer esse estágio no hospital. Eu fiz 3 meses de estágio no hospital. E eu entendi ali que não dava para mim por causa disso. Porque eu via muita gente entrando, UTI, saindo, a família sofre muito. Então, ali também tive a certeza de que área médica, eu não, né? Não dá. Apesar de ser importante, né? Tem as pessoas, eu acho que todo mundo tem que ir criando um posicionamento. Porque, que nem eu falei, né? Se eu tivesse continuado como fazendo legalização, fazendo algumas coisas... Eu seria infeliz na profissão. Sim. Se eu fizesse só isso, sim. E a profissão, não querendo ou não, você tem que encontrar o lado feliz de tudo. E tudo que você vai fazer, no meu ponto de vista, você tem que fazer bem feito, né? Então, não porque, eu sou obrigado, não porque eu preciso de dinheiro e tal. Sim. E a gente vai se perdendo no caminho se continuar assim, seguindo o dinheiro e não a realização, né? É verdade.